Livro Acústico Editora apresenta Anjo da Cara Suja, de Celso Inocente. Primeira edição. Capítulo 6. O que fazer durante as férias? Final de novembro foi marcado pelas provas finais, as quais deixavam todas as crianças apreensivas e ansiosas. Na sala do segundo ano primário, todas as matérias eram apresentadas em apenas um exame final. E lá estavam eles, coraçõezinhos assustados diante de Dona Maria do Carmo, que, como substituta, para não se haver casos de favorecimentos a alguns alunos favoritos ou prediletos, enquanto sua querida Dona Mercedes faria o mesmo em outra sala. Assim, Dona Maria do Carmo pegou do armário um caderno brochura novinho em folha e, a partir do centro, desdobrou os grampos, retirando folha por folha e entregando aos pequeninos, informando-lhes para que escrevessem o cabeçalho. Grupo Escolar Marcos Trench, 29 de novembro de 1972, Regis Fernando de Araújo, segundo ano A, exame final. Rapidamente, a professora dividiu o quadro em 4 partes e o encheu com exercícios separados, em cada parte por uma matéria diferente: linguagem, aritmética, estudos sociais e ciências e saúde. Apesar da ansiedade, para Regis estava tudo bem, pois o que ele tinha de simples e tímido, tinha de inteligente, e com isto, conforme escrevia as questões do exame, as respostas já estavam na ponta da língua, quer dizer, na ponta dos dedos, com exceção de estudos sociais, que pegavam um pouco devido tantos nomes e datas de coisas e lugares, tais como: qual é a data do descobrimento do Brasil? Parece simples. Será que seria para um menino de 8 anos de idade? Qual o nome das caravelas comandadas pelo almirante Pedro Álvares Cabral? Quem celebrou a primeira missa no Brasil? Quais foram os 3 nomes dados ao Brasil? Uma vez terminado o exame, a criança o depositava sobre a mesa da mestra e estava dispensado, para só retornar à escola na segunda-feira, dia 4, onde teriam o veredito final: aprovado para o 3º ano ou condenado a permanecer por um novo e longo ano inteirinho em repeteco na mesma sala. Estando entre os 10 primeiros, todos os meninos, a terminar o exame, Regis, sentado do lado externo junto ao alambrado que cercava a escola, aguardou por Beth, que, como todas as meninas, era mais cautelosa com deveres escolares e foi uma entre as últimas a terminar. De volta ao lar, com a mãe ciente das férias escolares, ela decidiu que aproveitaria este período para trabalhar na lavoura com os 2 filhos pré-adolescentes, Luiz e Leandro, enquanto que o pai mantinha seu emprego na construção civil e, com isto, deixaria a incumbência de cuidar do lar e dos irmãos menores ao então homem substituto da casa, na ausência dos demais. Atividades como lavar a louça, varrer a casa, estender os lençóis sobre as camas, cuidar da horta, alimentar as galinhas, limpar os armários e fazer o almoço, além de manter a ordem e disciplina entre os pequeninos, inclusive pondo-os para o banho antes do cair da tarde, passava a ser exclusivamente do senhor Regis Fernando de Araújo. Tudo bem com todas as atividades. A mais complicada, porém, seria talvez cuidar do almoço, pois mexer com o fogão em brasa e fogo, panelas ferventes e crianças pequenas por perto poderia ser perigoso. A mãe, Dona Odete, porém, já deixava o feijão pronto, bastando requentá-lo. Regis cuidava de fazer o arroz, fritar ovos ou batatas, inclusive suas cascas, que o menino aprendeu sabe-se lá com quem, que se lavasse muito bem tais cascas, ficava uma delícia, se as fritasse até deixá-las crocante. Talvez tenha sido, na verdade, a necessidade de menino pobre que o fizera aprender isso. Colher, lavar e temperar alfaces e muitas vezes fritar um bife ou cozer alguma carne ou legumes também fazia parte de tal refeição. Às 11 horas, o pai chegava para almoçar e tudo teria que estar pronto. Assim se passou por vários dias, com exceção da segunda-feira, dia 4,
que ele retornara à escola com Betty, a fim de saber seu destino para o próximo ano. Quer dizer, ele já sabia o seu destino para o próximo ano. O exame final teria sido bem fácil, mesmo os tais estudos sociais, com aquelas perguntas que fundem a cuca, e ele com certeza estava aprovado para o terceiro ano ou terceira série, como queiram. Em uma manhã de tempo fechado, depois de cuidar de quase todas as atividades lhe impostas, Regis se dirigiu ao quintal. Apanhou alguns paus de pés de café secos que serviam de lenha, levando-os para o fogão. Armou-os tal como arapuca, como já era de seu costume, tomou uma folha de seu caderno usado, colocando-a amassada sobre a lenha e riscou o fósforo. O fogo brotou preguiçoso, queimando o papel e se apagando novamente. O menino repetiu toda a façanha e o fogo, teimoso, insistia em se apagar. Tentou mais uma, duas, 3 vezes e nada. Até parecia que a lenha estava molhada, mas não estava. Apesar do tempo fechado, fazia dezenas de dias que não caía uma gota de água dos céus. Para o menino Regis, sua Penápolis se parecia muito com o personagem Cascão, do brasileiro Maurício de Souza. Não gostava de tomar banho. As chuvas, que sempre ameaçavam cair dos céus até escurecendo o dia, acabavam fazendo muito barulho, molhando todas as cidades circunvizinhas e indo embora, sem deixar cair uma única gota sobre sua querida Penápolis. Nervoso e com a cara até preta de fuligens e vermelha de suor de tanto assoprar entre aqueles paus na tentativa em vão de fazer fogo, abandonou tudo, deitando-se de costas sobre sua cama, disposto a abandonar sua carreira de dono do lar. Enquanto os irmãos menores brincavam no buffet da sala com 4 cadeiras e as portas abertas sobre elas, fazendo de conta que era um caminhão. Às 11 horas, Rogério encostou sua bicicleta na lateral esquerda da casa, entrando pela sala, indo até a cozinha para almoçar, tendo uma surpresa, ao perceber que o fogo estava completamente apagado. Hoje não tem almoço nesta casa? Questionou ele, estranhando. Sabia que o filho era responsável. O fogo não quer acender. Protestou o menino, que, se levantando, se dirigiu à cozinha. Em silêncio, Rogério ajeitou os gravetos sobre o fogão. Adicionou um pedaço de papel, acendeu seu isqueiro à gasolina, acendeu o papel e, em poucos segundos, como mágica, o fogo ardia muito vivo naquele fogão. Então, sem nada falar, se afastou para a sala e o mini cozinheiro voltou à sua atividade urgente, preparar o almoço do pai. Naquela noite, seguindo o tradicional costume de seres humanos em se acomodarem sempre nos mesmos lugares como cachorros que marcam territórios, sendo donos dali, na sala de estar, enquanto Sara permanecia deitada sobre o sofá de 3 lugares e Luciano sentado no de 2 lugares, Regis fazia uso da poltrona. Sara me disse que você não tem vindo visitá-la durante o dia. Minha mãe está trabalhando na roça. Eu preciso ficar em casa para cuidar das crianças. Você, um adulto de 8 anos, tem que cuidar das crianças? Quantos anos eles têm? Letícia tem 7, Henrique 5 e Paulinho 4. Eu acho. Você cuida também do almoço para eles? Hoje, quando fui fazer o almoço, o fogo não queria acender de jeito nenhum. Então eu não fiz. Quando o papai chegou e viu tudo apagado, me perguntou por que não tinha almoço. Eu disse que o fogo não queria acender. Então, ele foi lá e acendeu muito fácil. Acho que o fogo estava de marcação comigo. Papai não falou nada, nem ficou bravo. Foi para a sala e eu fiz o almoço. Nem lhe deu umas cintadas? Papai nunca bate nas crianças. Você nunca apanhou dele? Já! Uma vez. Por quê? A gente morava no sítio. Nem sei o que eu fiz. E ele me deu um tapa na cara. Doeu muito? Quase nem senti, mas sinto que dói até hoje. Dói mais do que as várias vezes que mamãe me bateu de vara. Por que será? Eu sei por quê. Você mesmo disse que papai nunca bate nas crianças. Nesse caso, quando acontece, marca para sempre. Diferente de apanhar de mamãe, que sempre exagera. Mas no caso do fogo apagado, ele nem ficou bravo. Por que será?
Não seria porque ele sabe que você é só uma criança para tantas responsabilidades? Insinuou o homem sério, porém com as lágrimas querendo vazar do canto dos olhos. O tempo passou muito depressa, e quando se pôde perceber, Sara já estava nos últimos dias de gestação. O casal Cavallari sentia que a qualquer momento teriam que sair correndo para o hospital, onde aquela nova mãe deveria, em parto normal, dar à luz a uma criança, que ainda não sabiam o sexo. Com isto, o quarto já estava preparado para tal recepção, com as roupas de cama e uso do próprio bebê em cores predominantes em verde e branco, sem que ninguém, nem sua família, nem mesmo ele próprio ou os Cavallari percebesse, Regis já havia completado seus 9 anos de idade, no então dia 8 de março. Sendo de família humilde, tal data sempre passava despercebida, e só alguns dias depois acabava descobrindo que já era 1 ano mais velho. Estávamos em 20 de março. Ele, depois que chegou da escola, tirou seu uniforme, vestindo roupas surradas, almoçou, lavou a louça, varreu toda a casa, fez rápida visita a Sara, que tinha um barrigão muito grande devido ao seu 9º mês, e então, pouco depois das 4 horas da tarde, foi para sua principal atividade: brincar. Às vezes sozinho, outras vezes acompanhado pelos irmãos Paulinho e Carlos Henrique, e algumas vezes, quando tinha outros visitantes, acabavam brincando de esconde-esconde, inclusive com a presença de sua mãe Odete, que até parecia criança no meio da molecada da tarde, se opondo ao pai Rogério, que sempre reclamava por tal tumulto. Essa molecada não sai aqui de casa. Vocês precisam ir fazer um pouco de barulho na casa deles também. Naquela tarde, Regis, sozinho, de calça curta, sem camisa, fazendo uso de uma caixa de fósforo vazia, estava na rua de frente à sua casa, perseguindo as infelizes vespas, que talvez para fugir do terrível calor de quase 40 graus que torrava tal local em época de final de verão, em questão de segundos cavavam rapidamente pequena toca na rua de terra dura, entrando para se refrescar. Com isto, o menino sorrateiramente se aproximava, colocando a caixa aberta sobre sua toca e fazendo uso de um talo de capim amargoso, introduzia sobre tal buraco, forçando a infeliz a abandonar o local, acabando presa sob a caixa, que era imediatamente fechada, depois levada ao ouvido, onde seu desespero em tentar escapar funcionava como música cruel para tal anjinho da cara suja. Depois de alguns minutos, percebendo que a pobre vespa, sem muito oxigênio em presídio apertado, acabaria morrendo, ele abria lentamente a caixa, deixando que a pobrezinha, encontrando a saída, voasse apressada, sumindo para jamais voltar àquele local perigoso. De repente, lá da casa da esquina de cima, surgiu Fabinho, que, tomando a rua, já iniciou seu jeito provocativo. Ei, Regis, Mariquinha, tá brincando de quê? Mariquinha que me chama. Quem é que só fica brincando com menina? Não brinco só com meninas. Com quem que você brinca toda hora? Com a Regina. Brinco com quem eu quero? Quem brinca com menina é Mariquinha. Cala a boca, seu filho da... Do jeito que Fabinho chegou valente, já foi lhe dando um soco na cara, fazendo o sangue escorrer pelas narinas, pintando seu peito nu em vermelho escuro. Nervoso e para revidar, grudou sobre tal agressor, traçando-lhe uma rasteira, levando-o ao chão, montando sobre ele e com a mão esquerda grudada em sua garganta e punho direito cerrado fortemente, agitou-o com toda sua força, esfregando contra seu nariz, ameaçando esmagá-lo, porém se acovardando ao final, sem contudo o atingir. O portão de sua casa se abriu rapidamente, surgindo quase correndo, sua mãe com uma varinha verde fina por entre as mãos, chegando a sobressaltos sobre eles. Regis, deixando Fabinho, se levantou e, sendo imediatamente segurado pela mão esquerda, levou várias varadas sobre as nádegas, pernas, costas e braços nus,
que os vergões surgiram de imediato. Porém, enquanto o inimigo se afastava em zombaria a seu infortúnio, ele, conseguindo se esquivar, saiu correndo para dentro de seu quintal com sua mãe em seu encalço gritando. Espere aí, senão vai ser pior. O que poderia ser pior? Já teria levado ao menos 10 varadas cortantes sobre todo o corpo pequeno. Porque a mãe não o viu antes, para saber que fora Fabinho que o provocara e o esmurrara, lhe ferindo seriamente. Devido aos fortes gritos ameaçadores de sua mãe, ele, sem compreender, acabou por esperar no quintal, e quando ela lhe desferiu outra varada cortante nas pernas já doloridas, o pavor e o ódio lhe dominaram, fazendo-o em força descomunal segurar as mãos da mãe, tomando-lhe a vara e ameaçando-a imediatamente a desferir-lhe tais golpes em sua cara. Talvez um tal de anjo da guarda o fez se arrepender na hora, e ele soltou-lhe a mãe. Entregou-lhe novamente a varinha cruel, que novamente nas mãos de sua dona voltou a fazer estragos. Dona Odete, nervosa e para lhe mostrar poder de mãe, desferiu-lhe dezenas de novas varadas sobre todo o seu corpinho frágil, fazendo com que sua bexiga se soltasse, despejando sobre sua calça curta toda a urina acumulada de menino que se esquece de ir ao banheiro. Quando Dona Odete o deixou, ele chorando muito por tudo, ódio, medo, raiva, arrependimento, tristeza, dor, vergonha, seguiu para sua cama, deitando-se encolhido todo molhado de sangue, suor e urina, permanecendo soluçando por muito tempo. Para piorar a situação, o irmão Leandro adentrou ao quarto e caçoou. Viu que dá querer bater em nossa mãe? Apanhou bastante. Vai bater nela de novo? Ele, apesar da vontade em mandá-lo para aquele lugar, se manteve calado. Fez xixi na calça. Moleque de 9 anos fazer xixi na calça? Vou contar pra todo mundo, até pra Beth. Apesar de sua ira, sabendo que o irmão o provocava para que ele reagisse e sua mãe o surrasse novamente, mantinha-se calado, pois não suportaria mais uma única varada. Sabia que com certeza o levaria à morte, o que seria até bom, pois deixaria de ser incômodo por todos. Seu corpo tinha tantos vergões que talvez jamais sarasse, e com isto seria sempre um menino marcado. Você sabia que quem bate na mãe vai direto pro inferno? Vai ser espetado pelo garfão do capeta até virar sabão. Inferno! Temeu Regis em silêncio. Justo ele, a quem os amigos acreditavam ser tão bom que merecesse viver junto aos anjos do céu. Deixe o Regis em paz, Leandro, Gritou Luiz, que acabando de chegar do trabalho e tomando ciência do ocorrido, adentrou ao quarto, talvez sentindo piedade do maninho. Ele ameaçou bater em nossa mãe. Explicou Leandro. E por acaso você é santo? Reclamou Luiz. Regis, vai tomar um banho, é melhor. Não quero! Negou o menino, recomeçando seu choro sentido. Eu preparo a água para você, Ele continuou chorando. tá bom? Mesmo choroso, acenou que sim, se levantando e acompanhando o irmão até o banheiro, onde acabou de se despir. Luiz seguiu até o poço, descendo rapidamente o balde até seu fundo e girando o sarrilho, trazendo o balde cheio de uma água límpida e até morna, despejando-a em outro balde, levando até o banheiro, despejando-a sobre o chuveiro inventado pelo pai, depois seguiu até a cozinha, apanhou um monte de sal e jogou na água, mexendo-a com as mãos. Pra que isso? Perguntou-lhe Regis em tom baixo. É sal. Você quer me temperar? Não, por enquanto não vou devorá-lo no jantar. O sal é bom para aliviar as dores, mas terá que tomar banho frio. O banho quente faz arder muito suas marcas. Gosto de banho frio. Luiz puxou a corda, fazendo com que o chuveiro subisse através da carretilha no teto do banheiro. Prendeu a corda sobre o gancho na parede e abriu o chuveiro, saindo em seguida, deixando o irmão se deliciando debaixo da água até morna, porém salgada. Como sempre,
Regis chegava à casa dos Cavalares próximo às 7 horas da noite. Ao contrário das primeiras vezes, já de banho tomado e também depois de tanto autorizado, não pedia licença. Abria o portão sozinho e entrava, os encontrando na sala, onde geralmente os cumprimentava com pelo menos um oi. Quando ele adentrou em sua sala naquela noite, alguma coisa não estava bem. Estava cabisbaixo, usando calça comprida, camisa de manga longa e conga marrom, além de muito quieto, e sentar-se na mesma poltrona de sempre. Boa noite, meu amigo. Cumprimentou-o Luciano com ironia, já que ele entrou calado e emborrado. Boa noite. Respondeu tristemente, quase inaudível. Luciano olhou muito bem para ele e, percebendo seu jeito muito triste, perguntou-lhe. O que há? Algum bicho mordeu? Continuou calado. Por que essa roupa linda vai a alguma festa? Ele começou a chorar. Luciano levantou-se, sendo acompanhado por Sara, que, devido à grande barriga, apenas sentou-se no sofá de 3 lugares. Luciano abaixou-se diante dele e, percebendo marcas de espancamento em seu rosto, imaginou do que se tratava e perguntou. O que houve com você? Minha mãe me bateu bastante. As lágrimas sentidas aumentaram consideravelmente. Dá para notar. O que você fez de arte? Sabe o Fabinho, que mora perto da minha casa? O menino que gosta de uma encrenquinha? Nós brigamos em frente de casa. E daí? Crianças brigam. Ele me deu um soco forte no nariz. Levantou o rosto e passou as mãos nas narinas. Tá vendo? Ainda está machucado. Saiu muito sangue. Então eu fiquei muito nervoso. Derrubei ele no chão, sentei em cima dele e, com o punho fechado, ameacei arrebentar todos os seus dentes e nariz. Compreendo. Mas não fiz nada. Assim mesmo, minha mãe me bateu bastante com uma varinha. Sinto muito. Eu escapei dela e corri para casa. No quintal, ela me segurou de novo e me deu outras varadas. Não conseguia falar direito devido às lágrimas sentidas. Calma, Regis. Pediu Luciano, abraçando-o com carinho. Agora já estava tudo bem. Ele forçou o homem a largá-lo devido a sentir dores pelo abraço e também por não ser habituado a tal gesto íntimo. Nem se lembraria de quando foi a última vez, se é que já houve, em que foi abraçado ou beijado pelos pais, ou outro ente próximo qualquer. Eu fiquei muito nervoso por causa das dores e tantas varadas nas pernas e... Ele chorava muito. Luciano ameaçou abraçá-lo novamente, mas se conteve. Desculpe, não quero abraço porque dói. Entendo. O que houve? Tomei a vara de minha mãe e quase dei varadas em sua cara. Como assim? Ela me bateu muito e foi o Fabinho que me machucou primeiro. Fiquei muito nervoso porque estava doendo demais. Eu ameacei bater em minha mãe. Eu vou pro inferno. Sou muito malvado. Você não é malvado, meu amiguinho. Conheço-te tanto, você é um anjinho bom. Você chegou a bater em sua mãe com a vara? Questionou preocupada Sara. Não, arrependi e devolvi a vara para ela. Tá vendo como você não vai pro inferno? Conheço seu coraçãozinho lindo. O que mais aconteceu, Regis? Ela me bateu muito, me machucou todo. Bateu nas pernas e nos braços, na bunda, até em minha cara ela bateu forte. Sorte que não acertou meu olho. Meu querido amiguinho, o que eu poderia fazer por você? Sabe, senhor Luciano, não conte pra ninguém. Chorei tanto porque a dor foi muita e eu não aguentei mesmo. Ele também não aguentou. Habituado a enfrentar casos de famílias dramáticos e situações drásticas, devido sua profissão de lidar com menores, infratores ou sofredores, por alguma trama de um destino criado pela própria sociedade mórbida, que os deveria protegê-los e que muitas vezes são tratados como meros objetos sem valor, até dentro do próprio lar. Mesmo assim, aquele homem se tornara frágil. As lágrimas molharam seu rosto e ele evitava olhar para o menino, para que não visse sua fraqueza, enquanto este continuou falando devagar. O pior é que meu irmão Leandro disse que vou pro inferno, ser espetado pelo capeta. Pode ter certeza que você vai direitinho pro céu. Com certeza vai.
Só espero que demore muito para esse dia chegar. Por isso essa roupa comprida? Ele acenou tristemente que sim. Luciano começou a desabotoar sua camisa na intenção de ver possíveis marcas de varadas, mas ele, tímido, recusou. A novela já havia começado fazia tempo, porém, pela primeira vez, nenhum deles estava preocupado com ela. Pois, ao contrário daquela fantasia, havia algo real e muito importante para que eles se preocupassem. Por que espancar de tal modo um anjinho como Regis? Tudo bem que eles não o conheciam em seu dia a dia, porém, a pouca convivência que tinham com ele dava para saber o quanto era puro de coração. Um menino de apenas 9 anos de idade que ajuda seus pais nos afazeres domésticos, cuidando dos irmãos menores, limpando a casa, lavando louça e até mesmo preparando o almoço, correndo risco diante de um fogão em chamas. Assim que a novela terminou, ele, tendo parado de chorar, mas ainda sentido, e ao contrário de todos os dias, onde o casal precisava insistir para que fosse brincar com os amiguinhos, naquele dia por si próprio se levantou dizendo: Já vou embora, tchau. Sara respondeu sua despedida e Luciano o acompanhou até o portão, onde lhe disse: Não fique triste. Sei que você está com o corpo dolorido, só que vai passar loguinho. O pior, talvez, seja a tristeza que sente no coração. Lembra quando eu disse que o tapa que meu pai me deu no sítio dói até hoje? Desta vez, minha mãe me bateu do jeito que também vai doer sempre. Por que você não faz o seguinte? Mesmo sendo um menininho inocente, peça desculpas para a mamãe. Não precisa ser hoje, pois sei que está magoado. Espere você se acalmar um pouco e peça desculpas. Ela vai gostar de sua atitude. Quem sabe, faça com que ela se desculpe também. Está bem, concordou ele. Foi-se embora lentamente, enquanto o amigo adulto o acompanhava com os olhos, até que tenha dobrado a esquina. Então voltou para sua sala, tornando a deitar-se tristemente em seu sofá de 2 lugares. Pobre menino. Insinuou preocupada Sara. Duvido que tenha merecido uma só daquelas varadas. Varinha verde dói demais. Para ele ter feito o que disse que fez, deve ter doído muito mesmo. Regis chegou à frente de sua casa, encontrando Regina e Juan Nogueira, que já aguardavam para iniciarem a reunião noturna. Ele, no entanto, passou pelos 2 amigos, abrindo o portão e adentrando em seu quintal. Aonde vai, Regis? Questionou Regina. vou lá dentro. Hoje não quero brincar. Seguiu direto para seu quarto, se despindo completamente, vestindo uma roupa leve, sem cueca e deitando-se em seguida, sem se despedir de qualquer de seus familiares. Ao contrário de sempre, onde todos se despediam cordialmente, inclusive pedindo a bênção de seus pais. Em sua casa, Luciano ficara curioso e prestara atenção nas crianças brincando. No entanto, naquela noite, entre os gritos da algazarra das crianças em volta de toda a quadra, por mais que ele prestasse atenção, não o ouviu nenhuma única vez.